A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Estamos na lição de número 13, que traz por título A Profecia na Atualidade. Eita glória! Já pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e graça da sua palavra. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Já aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente da Assembleia de Deus em Itabuna, e também o nosso segundo secretário da nossa convenção CEADEB. Tu és uma bênção, meu pastor. Mas agora vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos juvenis do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Profecia na Atualidade. Presta bem atenção. Como você está organizando o encerramento do seu trimestre? O que é que vai ter? Vai ter simulado, vai ter apresentação, vai ter café, vai ter churrasco. Como vai ser o encerramento do seu trimestre? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Já com relação à nossa aula, eu sempre recomendo, se você for professor, que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. E você já sabe, com relação à dinâmica, no final desse vídeo, vou deixar uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar na sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, o nosso blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis e lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos juvenis, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar a aula, pode realizar a dinâmica, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Perguntas que são tiradas do título, pois assim você vai perceber e verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação à temática que será estudado. Você pode perguntar: o que é uma profecia? Quem pode profetizar? Pergunta bem: os profetas de hoje são semelhantes aos profetas do Antigo Testamento? Por que sim, por que não? Pergunte se ele já ouviu falar sobre o dom de profetizar ou dom de profecia. Se eles têm, quem na igreja tem esse dom? Faça esse questionamento e deixa Deus falar com o povo. Coloque seus juvenis para estar falando. A grande questão é o seguinte: tem professor que quer passar a aula toda falando. Isso não é interessante. Coloque seus juvenis para estar participando da sua aula. Eu tenho dito, deveis e vós a sua turma. Veja só, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos, por exemplo, A Profecia na Atualidade. Nós sabemos muito bem, observe, que a profecia é o dom dado pelo Espírito Santo de Deus para que a pessoa possa profetizar algo que vai estar acontecendo. Sem a pessoa saber de nada, sem ter nenhum tipo de conhecimento, Deus vai estar usando essa pessoa, o Espírito Santo vai estar falando com essa pessoa, revelando algo do futuro. E este profeta, esse instrumento usado por Deus, deve pronunciar a palavra do jeito que Deus falou. Porque uma das qualidades do profeta não é falar sua vontade nem do seu jeito, é falar do jeito que Deus mandou. Será que hoje os profetas estão fazendo isso? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Veja só, professor, você percebeu o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho assuntos que nós vamos estudar, mas não detalhei nada, até porque faremos isso no decorrer da nossa aula. Faça a mesma coisa.
no início, na sua introdução, lance algumas coisas que será estudado, mas não faça nenhum detalhamento, até porque vamos estudar cada tópico. E isso é para criar no aluno a curiosidade e assim ele participar e prestar atenção à sua aula. Agora sim, vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e os falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Veja só, no Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que o profeta ouvia a voz de Deus e anunciava ao povo. Só que com a vinda de Jesus Cristo, Deus não fala mais diretamente, tá bom? Com relação aos profetas. Deus agora falou toda a verdade dele para com Jesus. Jesus ensinou a igreja e nós precisamos dar continuidade, porque Cristo Jesus é a maior revelação de Deus. Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento, se cumpre nele. Tudo aquilo que você via no Velho Testamento é tão somente sombra, e Cristo é o cumprimento. Ele cumpriu e cumprirá todas as profecias existentes no Velho Testamento que são dirigidas para o Messias, ao Filho de Deus, arrebatamento da igreja, a restauração da terra. Todas as profecias do Velho Testamento vão se cumprir em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora vamos para a nossa leitura diária. Você sabe muito bem que a nossa leitura diária é a nossa leitura devocional, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pegue endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e o Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos juvenis. Por isso, já aproveita a oportunidade e nos segue também em nossas redes sociais. Agora, a leitura diária de segunda-feira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Na terça, Deus prometeu derramar seu Espírito. Na quarta, o esfriamento do amor está se cumprindo. Na quinta, que ele cresça, que eu diminua. Na sexta-feira, não podemos limitar a ação do Espírito. Sábado, o Espírito Santo é o Consolador. Ei, Jesus, essa leitura diária vale até uma mensagem, viu? Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em João capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, depois 26 e 27. Em seguida, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus juvenis. Vamos colocar os nossos juvenis para fazer menção da palavra do Senhor. Crente, juvenis, precisa ler a Bíblia. E cabe a nós, enquanto professores, incentivar, motivar e estar lendo a Bíblia, tá bom? Cabe a mim, cabe a você enquanto professor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso tópico 1, o item 1, que traz por título: a profecia na igreja. No item 1, a profecia é atual. Como afirma o autor da carta aos Hebreus, Deus falou poderosamente aos antigos por meio dos profetas, mas nesses últimos dias tem falado por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. De fato, o nosso Senhor veio e cumpriu muitas profecias há tempos anunciadas sobre como seria o seu nascimento, vida adulta, sofrimento, morte e ressurreição. Após o Senhor ser assunto aos céus, ele prometeu que enviaria outro Consolador para que estivesse com seus discípulos todos os dias até a consumação do século. Nesta nova realidade, a igreja surgiu e recebeu, além do batismo no Espírito Santo, vários dons, cuja finalidade é a edificação espiritual. Dentre esses dons, encontramos o de profecia, mostrando a relevância dessa manifestação espiritual entre o povo de Deus, também na atualidade. Meus professores, observe o seguinte: Deus continua sendo o mesmo. Ele pode até mudar a forma de trabalhar, de agir, mas a essência é a mesma. Por exemplo, no Antigo Testamento, existiam os profetas de Deus, o qual Deus levantava do meio do povo para falar com o povo. Observe, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo qual era a vontade de Deus. Se o povo se arrependesse,
ouvisse a voz do profeta, que quem tinha mandado era Deus, o povo se convertia, Deus abençoava. O povo não se convertia, olha, quando o povo não se convertia, o juízo de Deus caía sobre o povo, porque os profetas falavam em nome de Deus. E muitas dessas falas, normalmente também existiam algumas profecias, que é falar coisas com relação ao futuro. Profetizar, falar algo que iria acontecer antes de ter acontecido. Esses profetas de Deus foram chamados pelo Senhor. E muitas dessas profecias referem-se acerca do Messias. E nós sabemos muito bem que Cristo Jesus foi o Messias enviado, o qual Israel rejeitou, não aceitou. E a partir daí surge agora na história a igreja. Por isso que o próprio Cristo ele disse: edificarei a minha igreja. Isso mesmo. E eu faço parte da igreja que vai morar no céu. Eita glória! Eu faço parte da igreja de Cristo. Então, hoje, nós ouvimos a palavra de Deus, as orientações. Por isso que o escritor aos Hebreus vai deixar bastante claro. No passado, Deus falava pelos seus profetas, mas hoje Deus fala através do seu Filho. E esse Filho, o Messias, o Filho de Deus, deixou também várias profecias para com a nossa vida. Vários ensinamentos, várias doutrinas, várias profecias com relação ao arrebatamento da igreja, a transformação da igreja, a restauração, o novo nascimento, a sua volta. Tudo isso, irmãos, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer de nós? Qual o comportamento que nós precisamos ter? Primeiro, conhecer a sua palavra. Isso mesmo, a palavra de Cristo já está revelada. É a Bíblia Sagrada. Agora, eu preciso ter conhecimento da maior profecia bíblica. Qual é, pastor? A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. É a palavra do Senhor. Chegou até nós. Agora precisamos ler, meditar, estudar. Senão fica difícil. Dando seguimento, vamos para o nosso tópico 1, o item 2, que traz por título: o cumprimento das profecias nos últimos dias. Há muitas profecias que estão se cumprindo nestes últimos dias. A que mais se destaca diz respeito ao batismo do Espírito Santo. O profeta Joel anunciou que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os jovens e velhos, filhos e filhas, servos e servas. Essa manifestação seria marcada por visões, sonhos e sinais. Mas não são apenas as promessas para a sua igreja que podemos contemplar atualmente. Há muitos outros sinais profetizados no Antigo Testamento e, por conseguinte, pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos, que estão se cumprindo em nossos dias. Dentre os sinais mencionados por Jesus acerca do princípio das dores, estão as guerras e uma série de fenômenos como fome, pestes, terremotos e vários lugares. O Senhor também anunciou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é difícil notar que muitas dessas profecias se cumpriram e outras estão prestes a se cumprir. Professores, prestem bem atenção. A Bíblia Sagrada é um livro de profecias. Nós podemos ver várias profecias no Velho Testamento que se cumpriram no próprio Velho, no Novo e ainda hão de se cumprir. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, já é um cumprimento de profecias bíblicas acerca do nascimento do Messias. E assim aconteceu. Cresceu, se desenvolveu, ministrou, pregou, anunciou a sua palavra, separou, escolheu, enviou, capacitou seus discípulos, mas deixou bastante claro que, no entanto, ele voltará novamente para buscar o seu povo. Tudo isso aqui, irmãos, refere também acerca de profecias ditas por Jesus com relação à sua volta, com relação ao arrependimento, com relação à destruição. Então, o próprio Jesus Cristo profetizou fatos que já aconteceram e outros que ainda vão acontecer. Só que a grande diferença é a seguinte: quando Deus fala, irmão, ei, Jesus amado, vai se cumprir. Toda a profecia na Bíblia Sagrada vai estar se cumprindo no seu tempo. Eu não sei se eu vou estar vendo, mas que vai se cumprir, vai. A grande questão é que nós não acreditamos em tudo. Isso mesmo, parece que a nossa fé vai se ficando fraca, fraca, fraca. É como está escrito: no final do tempo, o amor de muitos vão esfriar. Eu espero que não seja o meu, que não seja o seu. Nós precisamos crer, acreditar, evidenciar, pregar, anunciar a palavra, porque quem profetizou foi Cristo Jesus. Quem profetizou foi o Filho de Deus, que não mente e não muda, continua sendo o mesmo. Agora, a igreja de Jesus precisa ter conhecimento.
A igreja de Jesus precisa conhecer a Bíblia para saber qual a boa e perfeita vontade do Senhor. O que é que Deus espera de mim? O que é que está reservado para o meu futuro, o futuro da igreja, o futuro de Israel, o futuro para os ímpios? Tudo isso nós temos a resposta. Da onde, pastor? Na Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus à humanidade. Eita, glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Outra coisa, aperta o juízo dos seus juvenis. Estes precisam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: a profecia como um dom espiritual. Deus ainda tem se manifestado por meio da profecia para falar com o seu povo. Neste tempo presente, a profecia assume um outro formato, mas o Espírito que atuou no passado é o mesmo, que continua a inspirar e a falar com seus servos. Após a ascensão de Cristo, como advento do batismo no Espírito Santo, a igreja passou a receber dons espirituais e ministeriais. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, como dom ministerial, os profetas eram levantados pelo Espírito Santo para trazer a mensagem da parte de Deus à igreja de modo contínuo. Já o dom espiritual de profecia trata-se de uma manifestação instantânea e momentânea, na qual o profeta transmite uma mensagem ou revelação direta sobre o impulso do Espírito Santo. Note que essas manifestações se parecem muito com exercidas pelos profetas na antiga aliança, só que agora o objetivo é a edificação da igreja e a proclamação das boas novas. Professores, entendam o seguinte: a questão do ministerial de profeta. O que é isso, pastor? São as pessoas que foram chamadas por Deus para ministrar a palavra, pregar a palavra, trazer revelações na palavra de Deus. Esse é o dom ministerial, normalmente, nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Não existe uma consagração a profeta. Isso mesmo, existem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, mas na igreja Assembleia de Deus, esse título, essa nomenclatura profeta, com relação à consagração a ministério, não existe. Mas nós sabemos muito bem que existe esse dom ministerial, pessoas que foram separados por Deus para pregar a palavra, anunciar a palavra. De uma certa forma, os profetas hoje, nós podemos chamar, são os pregadores da palavra. Todo aquele que prega a palavra, anuncia a palavra de Deus, são os profetas. Amém? Então existe o dom ministerial, pessoas que foram chamados por Deus para ministrar a palavra, pregar a palavra. Esses são os profetas de Deus com relação, observe, com relação do ministerial. Mas também existe o dom espiritual de profecia, o qual o Espírito Santo está sobre a vida da pessoa, lhe revela algo que vai estar acontecendo. Traz uma revelação especial da parte de Deus, seja de exortação, de bênção, de chamar a atenção, seja qual for. Então, o dom de profecia vem sobre a pessoa, ou está sobre a pessoa, e esta manifesta a revelação de Deus, revela algo que vai estar acontecendo, profetiza algo, não da sua própria vontade, nem do seu próprio conhecimento, mas sim da vontade de Deus. E isso é o dom de profecia. O dom ministerial de profeta é aquele de pregar a palavra, anunciar a palavra. Amém? O dom de profecia é revelar, trazer algo da parte de Deus para com o povo, para que a sua igreja seja edificada. Observe, o grande intuito das profecias bíblicas é trazer conforto, trazer exortação e a igreja seja edificada. Nenhuma profecia que vem da parte de Deus é para fazer confusão para ninguém. Muito pelo contrário, é para a edificação da igreja. Isso não quer dizer que toda profecia vai ser receba isso, receba aquilo. Não é isso. Deus pode muito bem chamar a atenção da sua igreja, de uma determinada pessoa, para que esta possa se colocar na posição de Deus, porque Deus quer usar, Deus quer consertar, Deus quer quebrar o vaso. Isso existe porque a profecia dada por Deus ao profeta.
Amém até aí? Pastor, estou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Ei, Jesus amado, viu? Aqui é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito. Você está comigo até agora e não se inscreveu no canal? Pelo amor de Deus, viu? Só o sangue de Jesus. Se inscreveu agora? Deus te abençoe. Vamos dar seguimento para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro do canal. Como assim, pastor? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro para assim receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o item 1, que traz por título Objetivos da profecia. No item 1, a edificação. A profecia do contexto da igreja tem a função de edificar espiritualmente o corpo de Cristo e testificar ao indulto e infiel que a presença do Todo-Poderoso está de fato em nosso meio, sendo por ele convencido de seus pecados. E isso significa que por meio dela os presentes são encorajados a viver sujeitos à palavra da verdade, a ter uma vida santa, a fé fortalecida e a permanecer fiel a Cristo e os seus ensinamentos. As profecias protegem o crente a ter uma perspectiva mais espiritual da vida e a buscar maior comunhão com Deus. Observe o seguinte, todo profeta de Deus, todo pregador, todo homem de Deus, tem que entender que qualquer dom, seja o dom ministerial ou dom espiritual, podemos assim colocar, o dom espiritual serve para a edificação da igreja, para crescimento da igreja, para que todos possam ver, perceber que na igreja, quem direciona, quem comanda não é o homem, é o próprio Deus usando os homens. Porque observa, a profecia, quem fala a profecia, quem prega a palavra do Senhor, não são os anjos, são os homens de Deus e as mulheres de Deus. Logo, é Deus usando o homem, a mulher, o seu vaso, para trazer uma revelação, trazer uma profecia, uma exortação. Mas o grande intuito é que esta igreja, que está recebendo, ouvindo a voz de Deus, possa se converter, buscar mais, orar mais, vigiar mais. Porque a intenção de Deus é abençoar o povo, dar crescimento à igreja. Mas isso só pode acontecer se a igreja estiver na direção de Deus. Se a igreja estiver ouvindo a voz do Senhor. E eu vou dizer, tem muitas igrejas que já não ouvem mais a voz de Deus, porque estão ricos demais, preocupados com tantas outras coisas, menos de ouvir a maior revelação de Deus. Por isso, vigia, para que isso não aconteça com você. Irmãos, Deus, ele fala. Deus usa os seus profetas. Deus ainda traz profecia para com a nossa vida. Mas, no entanto, vigia. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título a exortação. Deus usa seus servos com dom de profecia para advertir e aconselhar a igreja, a fim de se consertar, rejeitando o pecado, a injustiça e confessando que Jesus é o Senhor, nosso Salvador. A mensagem entregue por meio desses irmãos encoraja os crentes a não caírem em iniquidade, como o povo de Israel outrora, a não se conformarem com os padrões malignos deste mundo,
e a rejeitar a mordidão espiritual. Se porventura a igreja rejeitar a mensagem dos verdadeiros profetas, é possível que enfrente o juízo de Deus, assim como observamos ao longo da trajetória dos israelitas. Meus irmãos, entenda o seguinte: Deus sempre quis relacionamento com o seu povo. Isso mesmo, a intenção de Deus é se relacionar com o seu povo. Mas, no entanto, esse povo que quer ter esse relacionamento com Deus precisa ter uma vida santa, digna diante do seu nome. Deus não pode habitar aonde tem o pecado. Deus não pode habitar aonde tem a mentira. É por isso que ele vai estar usando homens de Deus, mulheres de Deus, para trazer essa palavra, essa exortação, chamando a atenção para que estes possam se converter, para que estes possam mudar de vida. E essa intenção de Deus, mudança, transformação, conserto, arrependimento, mudança de vida. A grande questão é que, ultimamente, vou te fazer uma pergunta e você vai deixar aqui nos comentários e faça também o seu juvenismo. Ultimamente, as profecias existentes na sua igreja são profecias de arrependimento, de conserto ou de receba? Eu, particularmente, ultimamente, o que tenho ouvido na igreja é: Deus vai te dar, Deus vai te fazer, tu vai crescer, tu vai rodar não sei para onde, tu vai não sei para onde, prepara a mala, Deus vai te enriquecer. Concorda comigo ou discorda? Quero saber, viu? Deixa aqui nos comentários. Ultimamente, as profecias existentes na sua igreja, você ouviu Deus corrigindo alguma pessoa, chamando a atenção de alguém? Ah, pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Será que é assim mesmo? Por gentileza, deixa aqui nos comentários que eu preciso saber. Eu não estou aqui apontando nada, eu estou perguntando e quero saber a sua opinião. Porque parece que ultimamente Deus só fala coisa boa, né? Vai te dar, vai crescer, vai te usar. Correção ninguém, não corrige mais ninguém. Será que é assim mesmo? Será que não tem ninguém na minha igreja? Será que eu não estou precisando ouvir um conserto de Deus, uma regulagem de Deus, um puxão de orelha de Deus? E isso a gente não ouve mais. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: consolação. O Espírito Santo é chamado por Cristo de Consolador. E isso significa que uma das ações do Espírito é consolar os seus servos durante as aflições e momentos de tribulação. Por esse motivo, a mensagem entregue pelos profetas cumpre também a função de consolar, acolher e fortalecer o ânimo dos irmãos. A mensagem vinda do Espírito nos encoraja, conforta e renova a fé para que não venhamos desistir diante das adversidades. Por esta razão, o apóstolo Paulo aconselha aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, porque Deus continua a falar. Porque Deus continua a falar. Irmãos, Deus ele não muda não, varão. Entenda, pelo amor de Deus. O nosso Deus, ele não muda, continua sendo o mesmo. E a intenção de Deus é ter relacionamento, intimidade, conhecimento contigo. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer falar com você. Mas isso só vem através de uma vida de oração, de consagração. E muitas das vezes essas pessoas precisam ser chamadas a atenção para se despertar para a oração, para a consagração. Tem pessoas que até precisam do cuidado de Deus, da cura de Deus, da palavra do Senhor. Mas como é que Deus vai falar contigo se não ora? Se não medita na palavra, se não tem tempo, você está deixando de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas do mundo. Como é que Deus vai criar oportunidade para falar com você se você não para ouvir a voz de Deus? Está entendendo, irmãos, a necessidade do homem de Deus, da mulher de Deus, dos profetas de Deus? É chamar atenção, é encorajar também, irmãos. Tem pessoas, muitos homens de Deus, desistindo por falta de uma palavra, de um conforto, de uma ajuda, irmãos. A dificuldade é grande, a peleja é grande. Tem famílias aí sendo destruídas e ninguém apoia, ninguém ajuda, só critica. Não é assim também, não. Vamos deixar Deus estar nos usando, irmãos. Vamos deixar, olha, observe, vamos deixar Deus nos usar e não queremos usar Deus. Pastor, como assim? Tem pessoas, irmãos, por aí inventando profecia, inventando revelação, e Deus vai cobrar. Imitando as coisas espirituais, Deus vai cobrar. Irmãos, quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala, se cumpre na minha, na sua vida. Eu particularmente creio, acredito e ouço qualquer profecia.
seja ela de correção, que sempre estou precisando ser corrigido por Deus. Amém? Seja de correção, seja de conforto, seja de promessa para o futuro. Quando eu vejo que vem algum profeta falar comigo, eu abaixo a cabeça, observe, o profeta veio falar comigo, eu abaixo a cabeça, se eu puder faço assim, ó, fala, ó, mãe, amém, confirma Deus, tem misericórdia, eu dou espaço, sabe por quê, irmãos? Eu preciso estar atento. Mas tem pessoas, irmãos, que quando vê um profeta chegando perto dele, começa a falar em mistério, começa a pular, sapatear, depois nem sabe qual foi a revelação de Deus. Pelo amor de Deus, vigie, irmãos, pelo amor de Deus. Você precisa ter o autocontrole. Ah, pastor, mas pastor, eu senti a presença de Deus. Vigia, respira fundo. Quando algum profeta se aproximar de você, para lhe entregar uma profecia, seja ela correção, exortação ou de bênção, fica calmo, ouça tudo e depois você vai julgar ou esperar o cumprimento. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. Não precisa sapatear, pular, você precisa ouvir. Depois, como é que você vai saber qual foi a profecia de Deus? O que foi que Deus falou com você? Se você sapateou, correu, pulou, não ouviu nada. Vigia! Quando algum profeta se direcionar a você para lhe entregar uma profecia, fica quieto, abaixa a cabeça e fica atento ouvindo tudo que está sendo dito, porque depois você vai precisar saber, tá bom? Pergunto, concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários também, irmãos. Eu preciso da sua participação. Eu preciso que você, que é professor dos juvenis, esteja comentando. Vou estar respondendo, tirando suas dúvidas. As suas dúvidas também poderão ser as dúvidas de outras pessoas. Então aqui, um vai ajudando o outro, tá bom? Já vai deixando aqui os comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, observe o seguinte. Estou te convidando para conhecer o nosso segundo curso para professores da EBD e está sensacional. Para saber mais informações, me chama no meu WhatsApp e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer o nosso curso. Está sensacional. Vem estudar. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título João Batista, o último profeta. No item 1, a voz do que clama no deserto. João Batista foi o último profeta chamado por Deus no modelo da antiga aliança. O próprio Senhor Jesus vai afirmar que, dentre os nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. João foi um grande anunciador da mensagem de arrependimento e conversão ao reino de Deus. Ele afirmava aos líderes judeus que o interrogaram que ele não era o Messias, mas sim a voz do que clama no deserto. João cumpriu a profecia de Isaías acerca daquele que deveria preparar o caminho do Senhor. João Batista se comportava como Elias, pregando no deserto, chamando os judeus ao arrependimento, conforme a profecia. Contudo, quando questionado, ele reconhecia que batizava com água, mas viria o Senhor, que é desde a eternidade, de que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias. Observe o seguinte, João Batista, ele é o último profeta no modelo do Antigo Testamento. João Batista, também dito pelo próprio Cristo, é o maior dos profetas. Vou perguntar aqui agora a você, por que isso? Por que João Batista é maior do que Elias, do que Eliseu? Por que será? Deixa aqui nos comentários e no finalzinho, depois da conclusão, vou dar minha resposta, viu? Então observe o seguinte, os profetas no Antigo Testamento eram aqueles separados por Deus, o qual ouvia a voz do Senhor e transmitia para o povo. E João Batista foi o último desse modelo. A partir do Novo Testamento, o que existe agora é o dom de profecia, que pode vir sobre quem Deus quiser da mesma forma, vai anunciar as verdades bíblicas, a vontade do Senhor para com a nossa vida. E nós precisamos entender isso, irmãos. Não existe mais profetas como o Antigo Testamento, se bem que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus que estão pensando que são profetas do Antigo Testamento, e não são. Cessou. O último profeta nessa perspectiva do Antigo Testamento foi João Batista. E que, por sinal, foi o maior de todos. Por que será? Vá deixando aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título João Batista, um exemplo a ser seguido. Assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua.
Nosso ministério, como anunciado das boas novas, deve ser cumprido com a mesma humildade e dependência espiritual. Devemos diminuir para que o Senhor apareça e o nome dele seja glorificado. Nesse sentido, o ministério profético também deve ser exercido com zelo, temor e constante vigilância. Muitos profetas já se calaram ou estão desencorajados a denunciar os pecados de seu povo. Contudo, Deus nos convoca nestes últimos dias a cumprirmos integralmente o nosso chamado, ainda que sejamos perseguidos. Irmãos, a mesma simplicidade, humildade existente na vida de João Batista tem que ter na minha e na sua vida. De entender que quem tem que crescer, quem tem que ficar famoso aqui é Cristo. Por isso, aqui no canal, eu não falo da minha vida, eu falo da palavra de Deus. Que Cristo possa estar crescendo, a palavra sendo pregada, ensinada e que mais pessoas possam se converter, se aperfeiçoar, aprender também a ministrar a palavra de Deus. Mas o grande aqui é Ele. Quem manda aqui é Ele. Mas você sabe que nem todo mundo pensa dessa forma ou age dessa forma. Tá todo mundo querendo ser famoso, reconhecido, meu Deus, likes, curtidas, tá todo mundo querendo ser famoso o seu próprio nome. E João Batista não pensava assim, que Cristo cresça e que eu diminua. Todo o nosso reconhecimento, irmãos, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nada de se exaltar, se engrandecer, pensar que você é alguém, que você merece alguma coisa. Quando nós começamos a pensar, mas eu sei mesmo, eu sou bom, eu sou melhor, Deus começa a se afastar, porque essa pessoa começa a se exaltar e Deus não trabalha com os exaltados. Isso mesmo, Deus não trabalha com os exaltados, mas sim com aqueles que se colocam à direção de Deus. Deus pode até nos honrar, mas quando Deus estiver te honrando, continue na humildade, na simplicidade, porque esta é a vontade do Senhor. Para você ver, João Batista é o maior entre os profetas, nascido de mulher, sabe por quê? Porque ele teve o privilégio de ver a Jesus Cristo. Ele teve o privilégio de batizar a Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Elias, Eliseu, Joel, todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram, os olhos de João Batista pôde contemplar o próprio Messias, de batizar o próprio Messias. Por isso que João Batista é o maior entre os nascidos de mulher, porque ele viu o Messias, ele viu o Filho de Deus e teve o privilégio de batizar. O mesmo diz, eu vou te batizar pelo amor de Deus, tu é maior, tu é superior, eu não sou digno. Batiza para que possa se cumprir, para que seja também de modelo, seja de exemplo a necessidade do batismo. E que possamos ter esse pensamento, esse entendimento, que Cristo possa estar crescendo no meu trabalho, nas minhas atividades, nos meus recursos, na minha família, na minha vida, no meu comportamento. Que tudo que há em mim seja para que o nome do Senhor seja glorificado. E não o meu, nem o seu. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. Lembrando que estou abrindo a minha agenda para atender qualquer convite no Brasil. Se você quiser nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, congresso, jornada pedagógica, capacitação, fique à vontade. Estou deixando aqui meu WhatsApp, tá bom? Eu ministro para professores de adultos até pré-adolescentes. E a minha esposa, a nossa irmã Néa Santos, ministra para professores das turmas infantis. Será um prazer estar na sua igreja. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesses últimos dias, o Senhor quer despertar os seus servos, os profetas, para que anunciem a sua palavra, seja para edificação, para exortação ou mesmo para consolar. Há sempre a mensagem de Deus que precisa ser dita ao seu povo, que possamos ser destemidos e corajosos, cheios do Espírito Santo, para anunciar a mensagem que o Senhor nos manda. Irmãos, precisamos de homens e mulheres de Deus corajosos, que tenham coragem de pregar o que Deus está mandando. E não pregar para emocionar, não pregar para movimentar a igreja, não pregar para as curtidas, não. Que possamos pregar a palavra, que possamos anunciar aquilo que Deus quer, aquilo que está escrito, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Tem muitos homens de Deus, profetas de Deus, que em vez de pregar a palavra do Senhor, está pregando sua própria vontade. E estão saindo do projeto de Deus. Estão perdendo o ministério, porque não pregam o que Deus quer. Pregam o que a sociedade quer, que o mundo quer. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Que possamos ter atitude,
postura de homem e mulher de Deus e anunciar não o que o povo quer, mas o que Deus quer, que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos usar nesta terra cada vez mais, que você seja um profeta de Deus na sua turma, na sua casa, na sua igreja, mas cuidado, nada de exaltação, que tem pessoas por aí que Deus começa a usar e já está querendo ser maior do que o pastor, maior do que o presbítero. Não é assim não, irmãos. Cada um tem sua chamada. O profeta da igreja não precisa ser o pastor, não. O profeta da igreja não precisa ser presbítero, não. Cada um tem sua chamada. Cada um tem seu ministério. E que cada um exerça sem atrapalhar o outro. Até porque todo homem de Deus fica sujeito às autoridades. Todo homem de Deus fica sujeito às autoridades, estejam elas certas ou erradas, mas continue servindo, que Deus vai te dar graça. No dia que Deus quiser, Ele vai tirar um e colocar outro, mas é no dia que Deus quiser e não segundo a sua própria vontade. Amém? Pergunta a você o seguinte, gostou dessa aula? Gostou desse trimestre? Meu Deus, foi forte, viu? Os profetas menores, meu Deus, dos profetas maiores, foi bênção pura sem mistura. Já te agradeço, você que é membro, você que é inscrito, você que comenta, você que compartilha os nossos vídeos. Que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Já informo também que não terminou essa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 13, que traz por título A Profecia na Atualidade. Eita glória! Já pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar graça e entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quarta-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 13 dos Juvenis do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Profecia na Atualidade. Presta bem atenção, quero saber o seguinte, como é que vai ser o encerramento do seu trimestre? O que é que vai ter? Vai ter bolo, não vai ter bolo? Vai ter café da manhã, não vai ter simulado, vai ter atividade, vai ter aula, não vai ter? Eu quero saber o seguinte, como é que você vai fazer o encerramento do seu trimestre? Deixa aqui nos comentários assim, você estará ajudando também outros professores, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Veja só, já que nós estamos falando acerca de profecias, eu acho interessante você fazer o seguinte, você pode separar, isso mesmo, separar várias profecias e trazer a referência bíblica para a sala de aula. Chegando na sala de aula, você pode citar a profecia e seus alunos vão ter que achar. Ou você pode citar o livro, o capítulo e o versículo e seus alunos vão precisar encontrar. A grande questão é o seguinte, você vai separar aí várias profecias dos profetas maiores, dos profetas menores, leve essa relação com você e você pode citar, depende agora do seu tempo e a sua organização. Você pode citar o livro e eles precisam achar capítulo e versículo. Você pode citar o versículo e ele vai achar o livro. Então tudo depende do seu tempo e a sua organização. Você sabe, eu já separei aqui algumas profecias, isso mesmo, já separei aqui algumas profecias dos profetas maiores, dos profetas menores. Agora, a organização, a aplicação depende de você. Eu tenho dito, se você quiser, você cita tão somente o livro, o capítulo e o versículo. E quem achar primeiro,
e explicar, vai ganhar um doce, ganhar um bombom, ganhar um chocolate. Depende de você. Então, nessa atividade, você tem várias opções. Se quiser também, pode até levar o versículo escrito no pedacinho de papel e já dá para os seus alunos. E eles vão precisar acertar quem foi que profetizou, aonde está escrito. E está vendo o tanto de opções que você tem? Agora depende da sua criatividade. Por isso, peguem caneta e caderno, que eu vou passar para vocês agora as profecias dos profetas maiores e os profetas menores. Peguem, por gentileza. A primeira profecia está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Segunda profecia, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Terceira profecia, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Quarta profecia, Salmos de número 41, versículo 9. Quinta profecia, Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Sexta, Isaías, capítulo 52, versículo 14. Oitava, Isaías, capítulo 53, versículo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Dando seguimento, Isaías capítulo 53, versículo 9. Então veja como é que você pode realizar essa atividade. Já passei para vocês aí algumas profecias dos profetas maiores, dos profetas menores. Se você quiser, você já pode levar o versículo escrito no pedacinho de papel. Seus alunos vão estar lendo e explicando. Fica sensacional. Se você quiser também, você pode levar tão somente o capítulo, o livro e o versículo. E eles vão precisar procurar na Bíblia Sagrada. Entendeu até aí? Ah, pastor, tem outra novidade? Tem, vou te passar daqui a pouquinho. Mas se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando hoje o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico. Pastor, eu quero ser membro. Estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Presta atenção, vou estar enviando para os membros para encerramento do trimestre. ID de apresentações, isso mesmo, ID de lembrança, certificados, simulados, atividades. Todos esses materiais estarei enviando para quem é membro do canal. Por isso, venha ser membro. Mas veja só, como eu prometi, vou deixar aqui uma outra ideia para que você possa fazer com a sua turma, tá bom? Se você quiser, você pode pegar os títulos, isso mesmo, os títulos da lição, escreve tudo num pedacinho de papel e leva para os seus alunos. Os títulos da lição. Foram 13 lições, então você terá 13 títulos. Chegando lá, escreve papelzinho. Você pode distribuir para os seus alunos. Se quiser, pode colocar na bola de assoprar, um bombom, um pirulito. Fique à vontade, a criatividade é sua. Você pode pegar os títulos da lição, distribui para os seus alunos e quem falar alguma coisa que estudou de acordo com aquele título vai ganhar um brinde. Vai ganhar um bombom, vai ganhar um chocolate. Ei, Jesus amado. E você pode estar questionando. Com isso, você estará revisando tudo aquilo que foi estudado. Será que seus alunos lembram ainda dos profetas maiores? Quais são eles? O que profetizaram? Qual a estrutura do seu livro? E dos profetas menores, será que eles lembram alguma coisa? Você está vendo a necessidade que há de estar revisando o conteúdo? Então pegue os títulos de cada lição, coloque um pedacinho de papel, leva para os seus alunos, você precisa distribuir. Agora a criatividade é sua. Bora de assoprar, excelente. Numa caixa misteriosa, serve também, coloca tudo dentro.
cada aluno vai estar pegando e ele precisa falar algo que foi ensinado em sala de aula, que foi praticado. É claro que você vai conseguir identificar se aquilo que ele está falando está de acordo com o que foi estudado, porque você é professor da Escola Dominical e assiste o canal Descomplicando a Teologia, tá bom? Quero saber o seguinte, você vai fazer qual tipo de atividade? Pastor, eu gostei, mas vou modificar. Pastor, não gostei, vou fazer outra. Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão, que você possa aplicar na sua turma. Eu só peço o seguinte, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, vem participar da nossa família e se prepare, viu, que já estamos aqui organizando o próximo trimestre, que será bênção pura sem mistura. Deus te abençoe e até o próximo trimestre, professor!